Sejam bem-vindos a mais um TaoriCast e eu voltei aqui como host, tanto que o Vitor nos pediu, eu tô aqui de volta, tá, gente? Espero que seja pra ficar e vamos criar aí a agenda pra sempre estar por aqui novamente. E hoje é uma volta, gente, que assim, ó, vou dizer pra vocês, eu co-criei esse momento muitas e muitas vezes. Por quê? Porque hoje esse convidado que tá aqui é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, olha, de toda uma vida, que me viu crescer, me viu desabrochar aí como empresária, me ensinou muito, tudo que eu sei de medicina chinesa hoje foi também por conta dele, além do meu tio, claro, que eu amo aqui, ó, de paixão, mas são pessoas que sempre estiveram ao meu lado aí por toda uma vida, que nada mais é que o Dr. Alexandre. Mas antes de eu falar mais sobre ele, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Claro que temos a Machi, vocês conhecem a Machi? Olha, eu ainda não falei da Machi aqui nenhum dia, né? A Machi é um projeto aí que nasceu de um sonho aí de ter um restaurante, que é o nosso restaurante de comida coreana, que estão aí há 120 dias aberto. Então, para quem não conhece, vai lá no nosso Instagram, no nosso site, tem um QR Code aqui para vocês acessarem e já façam o seu pedido, tá certo? Vão experimentar porque, olha, só tem coisa gostosa lá. E vamos falar também da Fitofórmula, junto com a Taori, que é o meu motivo maior por tudo que eu faço, que são empresas ali que fazem a fabricação e a distribuição das fórmulas chinesas, que é um assunto que hoje eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco mais de tudo isso. Então, se você ainda não experimentou um pouco da medicina chinesa, vai lá no nosso site, vai conhecer. Se você precisar de um prescritor, sempre procure um prescritor. Nós temos o guia naturalsaude.com.br, onde você pode localizar um prescritor perto da sua casa, perto da sua localidade, além dos tratamentos online também. E, claro, não posso esquecer de falar da Taori Marketing, do Espaço Taori, que é toda essa estrutura aqui que consegue desenvolver esse trabalho tão maravilhoso, tanto na área de entretenimento, quanto na área da saúde, quanto na área de desenvolver o seu sonho. Em todas essas áreas a gente está aqui presente. E chega de patrocínio, vamos aqui falar mais sobre o nosso convidado, que é o Dr. Alexandre. Seja bem-vindo. Ele é médico, ele é acupunturista. Aqui tá escrito acupunturiatra, mas é acupunturista, tá, gente? Osteopata e especialista nas nossas fórmulas chinesas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Olha, eu fico muito, 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 muito feliz e honrada por estar com você aqui para a gente poder bater esse papo. Tá certo. Obrigado, Vivi, pela recepção tão bonita. Eu acho que também é uma honra muito grande para mim. Como você disse, a gente está junto há muito, muito tempo e ver o crescimento, né, do que formou, aonde, né, que nós chegamos e que vamos chegar muito mais, com muita certeza, é um prazer. E eu estar junto de vocês todo esse tempo aqui, colaborando e sempre trazendo uma coisa boa, uma coisa nova para a gente poder conversar. Então, para mim é um grande prazer, obrigado à audiência, né, que todos estejam aí, que sejamos contemplados aí com muito aprendizado ainda e por muito tempo também. Com certeza, com certeza. Hoje nós vamos falar, gente, claro, da medicina chinesa. Eu quero que ele conte aqui um pouquinho da história dele, como as coisas começaram, o que ele faz, como é que ele trata os pacientes, né, os casos de sucesso. Mas a gente também vai falar sobre um lançamento que vai ser incrível aqui, tanto para os profissionais da saúde que queiram ensinar pessoas, como também queiram absorver o conteúdo. Mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre a história, sobre como que você escolheu a medicina chinesa, como é que foi esse processo na sua vida, por que você escolheu, como ela te conquistou, vamos dizer assim. A minha história com a medicina chinesa ela é bastante antiga, né? Eu sempre fui uma criança muito obesa. E quando eu comecei a chegar à adolescência, por volta dos 12, 13 anos de idade, essa obesidade começou a pesar realmente para mim, né? E nessa época eu conheci um médico que lidava com acupuntura. Eu acredito que nessa época nem era uma especialidade médica, a acupuntura era uma coisa muito pouco desenvolvida, com poucas associações, pouco estudo, e era muito difícil, muito raro encontrar alguém que trabalhasse com medicina e acupuntura. E eu fiz um tratamento com ele e eu emagreci muito. E me encantou
como era possível, né, fazer aquilo que para mim parecia uma mágica. E daí, com o tempo, fui crescendo, chegou a hora de eu escolher minha profissão. Eu cheguei para esse médico, eu falei assim, eu quero fazer como você. Ele falou assim, o quê? Acupuntura. Eu falei assim, então primeiro você vai ser médico. Uhum. E daí eu escolhi medicina e fui fazer a melhor medicina que eu pude fazer. E dentro da minha faculdade, a Unicamp, eu tive entrei nela para fazer medicina chinesa, entrei nela para fazer acupuntura. Eu já sabia dessa possibilidade naquela época. O estudo da acupuntura já estava mais avançado, tinha mais pessoas pesquisando, se profissionalizando. Mas no meio da faculdade eu falei assim, acho que eu vou fazer uma clássica. Eu pensei em fazer pediatria, depois fazer acupuntura, depois eu pensei em fazer a anestesiologia, depois acupuntura, e assim eu saí da faculdade. Mas eu queria fazer anestesiologia numa outra faculdade em São Paulo, porque essa faculdade de São Paulo já tinha um grupo de acupunturistas bem fortalecido lá. E para encurtar a história, tinham 6 vagas, eu peguei em 7º lugar. Né? Eu peguei em 7º lugar e eu falei assim, bom, agora o próximo exame só no final do outro ano, eu falei, agora tem um ano para estudar. Eu voltei naquele primeiro médico e falei para ele assim, bom, agora eu já sou médico. E o que eu faço? Ele falou assim, olha, tem esse curso. Eu comecei a fazer o curso depois de 3 meses que eu estava fazendo o curso de acupuntura. Estava trabalhando e fazendo o curso de acupuntura. Eu falei assim, não vou... Muito respeito aos anestesistas, mas não, meu negócio é acupuntura. Daí eu escolhi como a minha especialidade principal, o que era muito raro. Na época era normalmente a segunda especialidade do médico, né? Ou então era a terceira, mas era difícil alguém que se dedicava exclusivamente à acupuntura. Eu fui uma dessas pessoas. Que legal. Tinham 4 ou 5 pessoas que faziam isso. Né? E daí para frente foi só crescer. Né? Continuei estudando, virei monitor, virei professor. Né? Que daí nessa época que nós nos conhecemos, né? que nesses estudos que eu estava fazendo da acupuntura era muito interessante, porque a acupuntura é algo muito focado. Não se sabia o total potencial da medicina chinesa, o que ela pode fazer realmente. Então o ensino da acupuntura era muito focado, muito restrito. Uhum. E eu falava assim, mas faltam coisas, faltam partes. A gente estudava, falava assim, mas e agora? Né? Então ele falava de uma síndrome aqui, mas não falava de outra lá, e não tinha literatura. Eu falava, mas... E daí na época, nessa procura, eu fiquei sabendo de um professor, e daí eu fiquei sabendo de alguma literatura que tratava de fitoterapia chinesa. Sim. Né? E a fitoterapia chinesa me encantou, porque eu falei assim, olha, aqui tem que estudar de tudo. Né? Aqui tem que ter um estudo mais completo, mais abrangente, mais amplo. Pelo menos era como na época a coisa se apresentava, entendeu? Daí eu falei assim, esse é o meu caminho. Tanto que todo mundo fala assim, nossa, Alexandre, como é que você fez para estudar esses nomes? Como é que você fez não sei o quê? Eu falei, gente, eu não tinha intenção na época de ser fitoterapeuta, de estudar isso. Eu tinha intenção de entender como é que funcionava isso. Né? E depois, quando eu fui tanto estudar para funcionar, decorar nome foi o de menos. Com certeza. Foi o de menos. Daí eu acabei e falei assim, bom, agora que eu sei, eu vou usar. E daí... nunca mais parei, né? Só foi acrescentando outras técnicas afins, né? Daí fui encaixando e aumentando o panorama, né? Então quem gosta de estudar essas coisas assim, não gosta só da profundidade, mas gosta da amplitude, né? Com então, certeza. A gente começou a entrar em todas as áreas, daí vem trabalho de respiração, meditação e manipulação energética e hoje nós estamos aqui. Com certeza, com certeza. E é engraçado, né? Porque assim, a medicina chinesa, a filosofia em si, né? Não especificamente só a questão da medicina em si, né? A questão médica, mas toda a filosofia, ela traz conceitos tão intrínsecos sobre como viver uma vida mais digna, com menos sofrimento, com mais aceitação, até com mais disciplina em vários quesitos, principalmente na questão da meditação. Inclusive, na minha vida hoje,
quando eu estou, principalmente nos momentos mais complexos, vamos dizer assim, com mais desafios, são os momentos que a gente mais procura os processos meditativos, porque é quem traz um pouco mais de equilíbrio mental, né? Sim. Qual medicina, qual filosofia ocidental traz isso? Tem uma, né? Só o Oriente traz, né? Uhum. E o quanto isso também é importante a gente passar para os nossos pacientes, passar para as pessoas que convivem com a gente. E aí você traz uma ideia não só da medicina, mas como filosofia e também como uma questão integrativa de todas as outras medicinas. Isso eu acho um privilégio, né? Quem consegue trazer essas conexões, porque a gente conhece muita gente no mercado que às vezes arredio, né? Não gosta da medicina ocidental, não gosta da medicina oriental, então acaba se desconectando do poder da visão, da integridade disso. Então comenta um pouquinho mais como é que você usa essa conexão entre as duas medicinas e o quanto isso você vê de evolução nos resultados dos pacientes. Sim, sim. Eu acho muito interessante essa comparação que você fez, porque recentemente, nesse processo, eu vi que eu fiz uma volta, porque você falou assim, como é que quem traz isso para a gente, quem traz essa clareza da meditação, quem traz esse caminho, né? De fato, na medicina oriental, a medicina oriental assumiu esse papel, inclusive no Ocidente, durante muito tempo. Né? Mas até estudando a medicina oriental, que me permitiu ter essa visão um pouco mais ampla e começar a voltar e ver que nós aqui no Ocidente também temos disciplinas meditativas, também temos visões diferenciadas que tratavam desses mesmos assuntos, sabe? Só que eu acredito que por uma série de processos aí que ocorreram até antes de eu e você nascermos, né? O Ocidente esqueceu muito. Ele ficou muito preso em comprovações, em ciência fria, e não estou desmerecendo, a gente vive de ciência hoje, né? E quem não vive não está conectado com o seu momento. Mas perdeu-se muito bom senso, perdeu-se muita direção, orientação, clareza, porque informação é diferente de sabedoria, entendeu? Informação é diferente de conhecimento, e a gente estava perdido nisso. Então o Oriente, ele deu uma seta, e isso me levou, por exemplo, a descobrir, entender muito mais o psicanalista, entendeu? Então se você for estudar Jung, se você estudar Freud, se for estudar Lacan, né, a importância da filosofia. Então hoje a gente tem a capacidade de sentir a importância disso, inclusive para a nossa saúde. Né? Então eu redescobri eu dei uma volta, né? Eu também. Eu entrei nisso e falei assim, olha, nós temos esse material, ele foi esquecido. E o oriental, ele é categórico, ele fala, não, sem isso não se vai para frente. E depois que a gente começa a falar assim, nossa, como é importante, a gente começa a resgatar aquilo que é da nossa raiz mesmo, ou mais próximo. No final, são duas pessoas falando da mesma coisa, né? Duas vertentes da mesma coisa. E você tinha me falar como é que eu integro. Então, é o caso de como a osteopatia entrou na minha vida. A osteopatia, ela é uma disciplina onde você tem uma visão de tratamento e de saúde dos pacientes, onde você vai usar como recurso a manipulação de qualquer estrutura do corpo, né? Desde óssea, muscular, né? Tecido visceral, mas ela é uma disciplina puramente ocidental. Ela foi criada nos Estados Unidos, até onde a gente sabe, não teve contato com o Oriente. No entanto, as conclusões que elas chegaram foram muito semelhantes ao que a gente estudou. E tanto é semelhante que a similaridade faz com que seja muito frequente osteopatas aprenderem medicina chinesa e pessoas da medicina chinesa chegarem à osteopatia, né? Então eu comecei a falar assim, nossa, eu já sei manipular com agulhas, já sei fazer com mochibustão, né? Tem alguns recursos de Tuiná, onde você tem uma manipulação oriental, né? Fala assim, agora eu já sei a fitoterapia, mas falta alguma coisa da manualidade. A osteopatia me deu isso.
né? Então, assim, quanto mais a gente vai estudando o ser humano, a gente vai aprendendo que precisamos de ferramentas para mexer com ele. Uma parte que me encanta agora é a mente do ser humano. Com certeza. Que é como é que a gente abre o caminho para poder comunicar com as pessoas, dar ideia às pessoas, mostrar a ela que as atitudes, os temperamentos dela fazem a diferença, né? Que você falou, uma vida saudável, uma vida de maior retidão, pensando realmente no sucesso das pessoas. Com certeza. Delas adquirirem poder sobre o que elas fazem, né? Viver uma vida melhor. Né? Então eu acho que quanto mais a gente estuda, mais claro fica que o que se trata aqui é o ser humano e o bem viver da vida. Né? Quanto mais integrar, melhor. Lógico que tem ferramentas melhores para cada coisa, né, Vivi? Eu concordo. Se você chega e fala assim, olha, eu preciso tratar da minha pele, fitoterapia chinesa é a ferramenta. É a ferramenta. E se você associa ainda com alguns outros ativos hoje, até do Oriente, né, que alguns ativos coreanos que só estudam isso, você faz associações, você consegue ter resultados... Adapta isso para uma realidade brasileira. Né? Você consegue ter ainda resultados acima ainda da jovialidade, né? Que é lógico que você tem que tratar dentro e tratar fora para que você consiga... todo o processo. Ter um processo mais harmônico. Sim. E eu vejo muito isso hoje, inclusive os profissionais, tá? Muitos profissionais vem em busca dessa integração entre as duas medicinas. Inclusive converso com muitos que quando eu falo, eu trabalho com medicina chinesa, todo mundo fala, nossa, que legal, nossa, eu sempre achei super interessante, quero aprender mais, mas eu ainda vejo que é um tabu. Tá? É um tabu na nossa sociedade, a medicina oriental. Vejo que, inclusive, por ser muito complexa e profunda, as pessoas acabam até se distanciando por ter uma certa dificuldade em entender como funciona. Por exemplo, hoje... Na Fitofórmula a gente tem o quê? 260 tipos de formulações. Assim... Nem todo mundo sabe usar 20 delas, sim. 20 principais, né? Sim. Então, às vezes, entender as diferenciações das síndromes, entender como trata as patologias, até porque os pacientes chegam com um nível de complexidade patológica pra gente complexa, né? De você conseguir entender o que eu trato primeiro, o que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, a gente vê os profissionais, muitas vezes, até perdidos, né? Dentro dessa vastidão de conhecimento que a gente, né, faz 20 anos aí que a gente só estuda esse tipo de assunto. Como é que hoje você vê esse tipo de como que as pessoas devem procurar entender mais? A gente conversou já algumas vezes sobre isso, e eu quero trazer para o público entender essa visão que você me trouxe, que eu achei super diferenciada, até que é o nosso trabalho agora baseado, inclusive, nessa perspectiva de trazer um pouco mais de facilidade para o profissional que quer prescrever, que quer integrar aí as diversas práticas, né, integrativas, que podemos dizer assim, as práticas que se integram e que fazem um tratamento mais integral também nas pessoas. Quais dicas você dá? O que você pode trazer ali para esse profissional? Sim, sim. Eu acho que tem que ser visto, tem que ter uma visão um pouco mais inclusiva. Bom, a medicina chinesa ela é naturalmente integrativa, né? Desde a sua formação, ela tem por base ampliar a visão, não só para a queixa do paciente, mas para a vida do paciente como um todo e o ambiente onde esse paciente se encontra, né? Então, isso já é uma atitude. Então, quando a gente fala assim, há quanto tempo você trabalha com medicina integrativa? A gente trabalha há muito tempo já, muito né? Tempo. Porque a medicina chinesa, ela não funciona se não for integrativa. Eu acredito que talvez aí esteja um pouco do tabu que sempre existiu. Hoje é menor, mas quando nós começamos era gigantesco. Muito. Porque nós estávamos imersos numa
num protocolo, nós estávamos imersos num meio onde o que era valorizado era o que era estritamente determinado, medido. Então, assim, nós vamos falar de gastrite. Quer dizer, você denominava somente a doença, né? Mas não ia além disso. Quem tem a gastrite? Né? Então isso que é uma pergunta dentro da medicina chinesa, que ela é tão fundamental, tão óbvia, né? Então tá bom, vamos falar de gastrite, mas quem é? Né? O que essa pessoa come? Como é que é o estilo de vida dela? E aí você começa a ampliar para que a medicina chinesa sempre manda. E isso chocava muito. Eu acho que com as visões que existiam na época. Hoje já temos espaço para falar muito mais, eu acredito, também graças ao nosso trabalho. Com certeza. Né? Porque a gente foi colocando uma ideia diferente nas pessoas. Né? Não é um ponto para aquilo, não é um fitoterápico para tal patologia. Né? Na realidade, você tem que pensar, você tem que contextualizar, né? Criar uma fórmula, criar uma história daquela doença, daquela ocorrência na vida da pessoa, nem gosto de falar muito essa palavra doença, né? Criar uma história dessa ocorrência e daí começar a introduzir as formas terapêuticas que você vai fazer, que seja uma palavra, que seja uma acupuntura, que seja uma fitoterapia. Então, esse tipo de pensamento, hoje ele já começa a caber mais, né? Mas naquela época ele era ele não se misturava, né? Não era considerada ciência séria quando você tinha esse tipo de atitude. Então, eu acho que nós evoluímos muito. E como é que eu acho que isso pode continuar evoluindo nos dias de hoje? Mostrando para as pessoas o potencial e a funcionalidade da medicina chinesa nesse contexto integrativo, com essa visão integrativa. Eu costumo comparar assim, quando você vai praticar uma arte marcial, digamos, jiu-jitsu, né? A pessoa que sai da faixa branca e vai para a faixa seguinte, seja uma amarela, seja qualquer corzinha, né? Ele já pode se considerar um praticante de jiu-jitsu. Com certeza. Entendeu? E ele tem uma habilidade que o coloca numa posição acima do seu meio, né? E que ele vai ter uma facilidade de se virar se ele tiver uma situação, aí no caso que eu estou exemplificando, se ele for para o chão, se ele tiver que fazer um rolamento, se ele tiver que fazer... É óbvio que esse indivíduo não é um mestre. Sim. Ele não é uma faixa preta. Ele não seguiu num ciclo onde ele é capaz de se virar com qualquer coisa. Com qualquer um, né? Ou com qualquer um. E isso daí realmente exige anos e anos, mas o jiu-jitsu daquela faixinha acima da branca já é jiu-jitsu. Já é. Ele já é praticante, ele já é detentor de uma habilidade que o coloca de uma maneira diferenciada. Da mesma maneira, acho que para nós é importante mostrar para as pessoas que você não precisa ser um expert na aplicação dos 260 fórmulas magistrais chinesas, que são muitas, porque nós estamos falando de uma medicina. Isso. Nós estamos falando de algo que trata tudo. Tudo. Né? De tudo. Né? E continua evoluindo, porque são diagnósticos, abordagens diferentes, e essa medicina é viva. Ela continua se adaptando. Ela continua crescendo. Com certeza. Né? Então, você não precisa saber disso tudo. Então, assim, eu sou ginecologista, eu tenho muita dificuldade de tratar, um exemplo, né? Tratar candidíase, uma doença muito frequente no nosso meio. Né? A medicina chinesa tem uma explicação de por que é frequente no nosso meio. E dentro dessa explicação, ela tem propostas de como que você pode fazer para auxiliar, né, no tratamento. Então, e se você estudar só esse ramozinho, esse pequeno capítulo, né, já vai te colocar numa outra posição, já vai te permitir como está esse tratamento com o seu tratamento ocidental, com o seu tratamento com probióticos, com o seu tratamento de estilo de vida. Hoje nós falamos muito de medicina de estilo de vida, não é? Ele cabe muito bem, não é? O paciente adora isso.
Com certeza. Adora isso. Não tem, mesmo quando eu trabalhava como médico simplesmente contemporâneo ocidental, o paciente me perguntava, mas doutor, o que eu posso fazer mais para ajudar? O que eu preciso comer para me ajudar? Tem alguma coisa que eu deva evitar? Entendeu? O paciente é muito interessado, o brasileiro tem isso, sabe? Então é um campo, né? E se eu soubesse só isso, tratar, é possível? É possível. Isso é medicina chinesa? Com certeza. Entendeu? Mas daí eu não sei tratar uma enxaqueca com isso. Ok, se algum dia você quiser saber sobre enxaquecas, né, nós vamos conversar sobre isso, né, e ter toda uma teoria, né, que pode ser embasada e que pode ser do seu interesse. Mas tem vários tipos. Tem. O neurologista vai adorar. Entendeu? Então a medicina chinesa ela é muito inclusiva, porque ela permite esse tipo de estudo de uma maneira modular. Então eu acho que não pesa a ninguém. Ninguém precisa chegar à faixa preta, né? A gente gostou, então a gente estamos caminhando até chegar preto um dia, né? Com certeza. Estamos na nossa caminhada. Mas assim, isso não impede que uma pessoa aprenda um pouco, e esse um pouco a diferencie demais no seu meio. Então eu acho que é aí que está o caminho, né? A gente mostrar que não só é integrativo, mas o estudo é inclusivo. Então eu adoro esse tipo de proposta da medicina chinesa, que eu acho que é sui generis. Não tem outras partes do estudo da área da saúde que é tão aberto, tão acolhedor que nem esse. Eu acho que é por aí. E vejo, né? Eu trouxe esse assunto, inclusive, para a gente conversar aqui um pouquinho, exatamente para a gente tirar alguns tabus que nós mesmo convivemos aí ao longo desses últimos 20 anos. Muita gente acaba desistindo, ou acaba se achando que não é capaz de dar continuidade, de tratar um paciente, de cuidar, na verdade, né, ali da saúde, gerar mais qualidade de vida. E eu posso falar até por mim mesma, né? Estudo aí medicina chinesa há muitos anos, não clínico, mas eu clinico para mim, clinico pro meu filho, clinico para minha família, clinico pros funcionários da empresa, clinico para amigos que chegam, eu tô com isso, aquilo, toma esse fito aqui, toma aqui uma 93, eu tô com uma vamos inclusive aqui teve o Cine Dorama, que é um evento, né, que a gente faz, e eu dei uma 93 para uma amostrinha de 93, que é a nossa Xingansha Pinguesa, que ela é digestiva, e era um evento gastronômico, né, e eu dei uma 93 para todo mundo e falei, olha, gente, depois vocês terminarem de comer, pra vocês não ficarem com muito sono durante o filme, tomem aí 2,93 que vai já te ajudar. E é isso que você tá falando, né? Eu não tô tratando ninguém, né? Não tô fazendo nenhum... propondo ali de resolver a doença de ninguém. Mas eu tô fazendo o quê? Tô melhorando a qualidade de vida, um momento ali que tá acontecendo. Então, a medicina chinesa, inclusive, eu acho ela bela exatamente porque a gente tem esses vários níveis de camada de utilidade, né? A gente pode ser útil no comecinho, a gente pode ser útil num tratamento mais, por exemplo, um tratamento coadjuvante de câncer, né, que ela traz ali uma qualidade de vida excepcional ali pro paciente, seja pessoas, seja os animaizinhos, seja o idoso, seja a criança, não interessa a idade também, né? Não interessa, o importante é ser vivo, não é isso? Sim. Respirar, né? E tudo isso é medicina chinesa, você não deixou de fazer medicina chinesa, né? Tudo isso é bem válido. É a mesma coisa que você me perguntar, você treina jiu-jitsu? Treino. Quantas medalhas você tem? Pode ser que eu fale, nenhuma. Mas não deixou de treinar, né? Não deixo de praticar jiu-jitsu, de estar com confluência, porque não me interessa, não é meu foco fazer campeonato, né? Quantas vezes você precisou utilizar? Nenhuma. Eu faço com caráter esportivo. Mesmo assim se torna um praticante. Então é o que você falou, a partir do momento que você tem essa desenvoltura de utilizar isso para você, na tua vida, colaborar com os outros, você está fazendo medicina chinesa e você é detentor de um conhecimento da medicina chinesa, né? Eu lembro que nós tivemos muitos alunos que às vezes estudavam e falavam assim, nossa, eu não sei fazer nada. Não é verdade. Não é verdade. Você sabe fazer muita coisa. Com certeza. É que talvez você queira colocar o seu limitador muito lá no alto, quer ser um faixa preta.
não é necessário. Pode ser, mas não é necessário. Você já, com um pouco de estudo, utilizando poucas fórmulas, você já é um praticante da medicina. Você já tem benefícios dela. Sua vida já é melhor. Ela pode ser melhor ainda, mas com certeza você já é um dos nossos, do nosso grupo. Inclusive, falando sobre isso, eu vou até fazer aqui um merchan da Fito. A gente acabou criando ao longo desse processo, eu chamei até de os MIPs da medicina chinesa, né? Que eram as fórmulas isentas de prescrições energéticas, né? Que a gente acaba tendo uma listinha ali de fórmulas que podem ser úteis no dia a dia e que não precisam ali de um grande diagnóstico energético. Sim. Acredito que seja até um grande exemplo sobre isso que a gente está conversando. Mas, mudando um pouquinho aqui de assunto, ou na verdade trazendo ali um aprofundamento até para aquilo que a gente vai fazer, que é uma surpresa. A gente, inclusive, vamos fazer um Tauricast para poder conversar um pouquinho sobre isso. A gente está idealizando, gente, um projeto agora que é dar a oportunidade, inclusive, de fazer a medicina chinesa chegar ainda mais longe, né? Inclusive, eu entrei na internet, você deve lembrar, eu colocava MTC para todos, né? Foi a minha primeira hashtag aí, MTC para todos. E acredito que eu ainda vivo essa hashtag, inclusive vai virar meme agora, MTC para todos, e acredito que esse nosso projeto, ele casa muito com tudo isso que desde o começo eu venho tentando desenvolver, que é trazer essa oportunidade do profissional que já prescreve ou que tá a fim de prescrever ou que falta ali um pouquinho só para de repente conseguir ali ter um resultado mais efetivo ali com o seu paciente. Então a gente está gravando aí algumas aulas e hoje foram só as primeiras, né, de muitas que a gente vai trazer numa questão dinâmica, e quero ouvir um pouquinho sobre a sua expectativa, o que você imagina, qual que é a sua visão de onde a gente vai parar com esse projeto. Puxa, espero que muito longe que a gente vá. É um projeto que ele, depois de 20 e poucos anos, eu já tenho 25 de formado, e quase isso de especialista, né, de medicina chinesa, e trabalhando então com uma visão integrativa todo esse tempo, eu acho que chegou a hora para mim começar a transmitir o que eu aprendi nesse tempo todo, né? Então, o que você falou, nessa integração de Oriente e Ocidente, né, recebendo pacientes que já fazem tratamentos ocidentais e olhando o que faltava, e todas as ferramentas que ao longo desses anos eu aprendi que são úteis para tratar nisso, em diversas camadas, como você falou, né? Assim como existem vários planos de atuação, existem vários planos de ajuda que você pode fazer para uma pessoa nesse processo que ele está vivendo, que envolve até o tratamento de uma dita doença, né? Que na realidade é a vida da pessoa do jeito que ficou, e que a gente precisa auxiliá-lo a tocar esse processo para adiante. Então esse é um projeto onde eu compartilho o meu conhecimento, que é embasado em grande parte na filosofia oriental, na medicina chinesa, né? Então eu utilizo muito a visão da medicina tradicional chinesa, mas num contexto integrativo, onde eu vou procurar mostrar onde ela se encaixa, né? E para começar as histórias, a gente denomina patologias, né? As patologias as doenças, né, elas acabam criando situações para onde a gente explica o que acontece naquele contexto onde aquela situação, aquela doença está, o que a medicina chinesa pode contribuir, o que você precisa saber da medicina chinesa essencialmente para aquela situação em específico. Ou seja, eu não vou ficar preso em simplesmente teorias, que eu acho que era isso que era uma coisa que assustava muitas pessoas, com certeza, sabe? Porque a medicina chinesa, do jeito que ela era ensinada, né, ela necessitava de um embasamento teórico muito intenso, e que para nós era difícil, porque não envolvia
aquilo que a gente conhecia por medicina. Envolvia filosofia, a gente não conhecia nada disso. Hoje é um pouco mais comum, graças a Deus. Sim. Né? Mas isso era muito, muito acre, muito desértico. Era difícil a pessoa atravessar esse período, que às vezes levava ano. Com certeza. Para ela aprender, para depois começar a aplicar, eu acho que para esse tipo de dor, essa erva, esse ponto, não é? Então, não. O mínimo que você precisa conhecer para aplicar naquela situação, o que é realmente faz a diferença aqui. E quais as ligações disso com terapia psicanalítica, psicossomática, campos energéticos, inteligência sistêmica, né? Onde tudo isso se encaixa. Né? Daí a gente está vendo o ser humano os corpos, físico, energético, mental, né? E o contexto desse ser humano no meio. Então, é um processo que onde eu passando para isso, para adiante, eu acredito que vai criar uma base muito forte para que pessoas de outras áreas, com outros conhecimentos que eu não consegui abarcar com o meu tempo de vida, nem você, porque nós temos os nossos focos, mas tem pessoas que trabalham com outras técnicas, com outras filosofias, que são igualmente ricas, permitam que eles aprendam o necessário para contribuir também. Uhum. Se tornar um praticante que seja nível 2, nível 3, já vai... Um praticante nível 2, nível 3, e ele próprio conseguir colocar os aspectos dele na mesa para que a gente possa. Eu acho que nessa época que nós vivemos hoje, esse aspecto de integração que a velocidade digital nos permitiu, né, encurtou distâncias, fez livros serem armazenados em pequenos aparelhos, né? Exato, né? Conhecimento assim ser comutado, esse é o futuro, porque agora os conhecimentos vão se aglutinando e gerando filhos aí para frente muito grande. Para onde isso vai, eu espero que um lugar muito bom, mas eu não consigo nem imaginar, porque é uma coisa enorme. Arrepiou aqui, velocidade que a coisa vai, é verdade. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante sobre a internet, né, fazer essa integração, e a gente tem um conceito na internet hoje que é a famosa criação de comunidades, né, que isso. É a capacidade, exatamente a definição que você trouxe é a definição do que é desenvolver uma comunidade, e acredito que esse seja o grande objetivo da Taori, em trazer uma comunidade de profissionais da área da saúde, que se identificam aí com a medicina integrativa, não necessariamente só com a fito. Acredito que as fórmulas chinesas se tornam um pilar disso, mas sim, não que ele seja o único pilar, não, né? Acaba se tornando, na verdade, o nosso ponto de encontro ali, né? Uma porta para que todo mundo possa entrar como um convite. Sim. E é exatamente esse o objetivo que a Taori, a gente agora vai chamar de Taori Academy, que a gente vai lançar e fazer esse lançamento. Dr. Alexandre é o nosso primeiro profissional da área da saúde, nosso médico querido, que está fazendo esse lançamento junto com a gente para trazer essa oportunidade de outros profissionais poderem aprender com a medicina integrativa, não só com a aplicação das fórmulas chinesas, mas também com toda arcabouço ali da medicina integrativa que o Dr. Alexandre vai poder trazer para você. Então, vai lá no Taori Academy, já se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso site, entra lá que tem vários conteúdos. Inclusive, nós temos um blog que você também vai escrever pra gente, com certeza, já está convidado, já está feito o meu convite já está aceito. E deixa eu pegar uma pergunta aqui. Eu já fiz várias perguntas aqui, mas eu vou fazer uma nova. Na verdade, vou adaptar uma que está aqui, que o nosso querido Vitor trouxe aqui de pautas interessantes. Aí está escrito assim: na sua opinião, a fitoterapia chinesa ainda é pouco explorada no Brasil? Você acha que o nosso projeto pode mudar isso? Com certeza. Eu, durante muitos anos, quando eu ia dar aula de fitoterapia, aquela coisa, antigamente nem sabia-se o que era bem fitoterapia. E quando eu ia nas escolas que ensinavam acupuntura, que tinham, né, o que é fitoterapia chinesa, eu costumava iniciar minha aula falando assim, que eu estava fazendo um verdadeiro absurdo
ali, que eu estava vindo no Brasil dar aula de fitoterapia chinesa, né? Sendo que o Brasil ele tem a maior biodiversidade do mundo. E eu falei assim, eu deveria estar aqui dando aula de fitoterapia brasileira e promulgando essa fitoterapia para o mundo. E aí entra o que você falou da Taori Academy, onde a fitoterapia é um dos pilares. A medicina chinesa, ela é excepcional e a gente tem que reverenciar ela, porque ela é uma das mais bem estruturadas no que se refere ao estudo da ação de ervas, de grupamento de ervas, de como se faz a arquitetura de uma fórmula, né, de como é que você chega. Então, ela colocou a base de como é que deve ser feito. Então, ela é muito merecedora dessa posição de pilar. Mas, se nós realmente aprendermos como esse pilar funciona, nós conseguimos encaixar, né, produtos fitoterápicos de várias origens, né, onde você consegue efeitos similares e melhores. Né? Eu fico imaginando o que aconteceria se os antigos mestres que tiveram acesso a esses fitoterápicos viessem ao Brasil e tivessem acesso a todo esse acervo, né? Eu não consigo imaginar como estaria. Espero que eles reencarnem novamente e façam momento. Esse serviço para nós, porque assim, aqui é fantástico. Então eu acho que tem muito a crescer e a acrescentar, e um bom caminho para começar a evolução no Brasil é estudando a medicina chinesa, porque daí você tem uma estrutura segura, milenar, de funcionamento comprovado, quer dizer, testado, exaustivamente testado. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, acho que talvez, se você for pensar, não existem ativos tão testados que nem os da forma magistral chinesa, literalmente milenares. São muitos anos, né? E catalogados ainda, né? E todos eles, assim, testados. Então, se você estudar isso, você tem a capacidade de saber como se comporta uma fórmula, como é que você faz para validar uma fórmula, né? As situações onde ela pode ser utilizada, as variantes, como você pode variar o uso dela, tá tudo lá. Tá tudo lá. Pronto, né? Então, você partir nesse estudo, você consegue não só desenvolver o seu conhecimento dentro da medicina chinesa, e todos os seus braços, você vai entender muito melhor a acupuntura se você for estudar fitoterapia, você vai entender muito mais filosofia chinesa se for estudar fitoterapia, você vai entender, tá tudo interligado dentro da mesma essência, como você poderá extrapolar esse conhecimento para as coisas que você já faz, né? Tanto da manualidade quanto fitoterapia nacional, enfim. Então eu acho que é um serviço sem tamanho, e com consequências que, graças a Deus, nem eu nem você conseguimos medir, porque são enormes. Com certeza. Inclusive a Taori em si, como hoje já é um portal para o profissional da área da saúde, com a descrição lá de todas as fórmulas, com as composições, para que serve, para que deixa de servir. E a gente, inclusive, criou uma inteligência artificial, que a gente até mandou para você testar. A gente criou agora que foi baseado nessa IA, um serviço de busca, que você digita ali o sintoma, a síndrome energética, e vai dando ali as possíveis fórmulas chinesas. É lógico que tudo isso são materiais, são ferramentas para ajudar e colaborar no processo de prescrição. Sim. Mas aqui também tem uma outra pergunta, que são perguntas interessantes de ser feitas. Você conseguiria trazer para a gente quais seriam os diferenciais dos cursos que a gente está desenvolvendo aí para a Taori Academy com os cursos tradicionais? Assim, o comportamento, a estrutura modular, né? Eu acho que essa é a primeira mudança. Então, a gente, com os cursos que nós estamos desenvolvendo, você consegue ser direto e pontual, rápido. Né? Você tem o profissional do dia de hoje está imerso no mundo de informação. Né? Então, hoje o desafio não é o acesso à informação. Sim.
Quando nós começamos, era difícil encontrar as coisas. Exatamente, traduzir um livro, então... Isso, daí a gente encontrava um livro e falava, olha, isso daqui vale ouro, né? Você guardava realmente como... Hoje não existe, hoje você tem acesso a tudo. A tudo. Né? E o mundo digital propiciou isso. Hoje a questão é outra. Hoje a questão é saber aonde aquilo se encaixa. E sabendo que o que é escasso hoje é o nosso tempo. Com certeza. Porque o volume de informação é muito maior do que o tempo que nós dispomos para assimilar. Então, acho que essa é a primeira diferença do que você me perguntou. Nós estamos numa estrutura leve, pontual, assertiva, que cabe no tempo do profissional. Então, ele vai chegar para mim assim, Alexandre, você está falando que isso é importante para tratar, por exemplo, a candidíase que eu falei. Eu disponho desse tempo entre uma 10 consulta minutos. e outra. 10 minutos, vamos falar aqui, 10 minutos. 10 minutos entre uma consulta e outra, eu tenho uma aula de 10 minutos que eu vou falar que vai fazer a diferença e que ele vai poder, terminada a aula, começar a aplicar aquilo naquele mesmo instante para fazer, e já estará fazendo medicina chinesa com toda certeza. Né? E, olha, realmente, ok, é muito bom. Agora eu quero algo mais profundo, eu quero entender melhor, porque eu vi que isso já funciona. Isso já está integrado na minha prática, entende? Agora eu vou separar aí, no final de semana, eu vou separar aí umas horas no meu mês, nós vamos ter aí um produto que vai levar essa pessoa ao que ele busca. Então essa estrutura modular, assertiva, pontual, é o principal diferencial. Uma outra coisa, e isso é muito importante, no mundo informativo, na internet existem várias pessoas que vendem mapas para montanhas que elas nunca subiram. Isso é um fato. Entende? Então, quando a gente chega aqui para falar, eu trabalho com isso há 20 anos, você trabalha com isso há 20 anos. Né? Só com isso. Só com isso. Só com isso. Então a gente tem experiência e sabe do que está falando, as possibilidades aonde pode chegar. Então eu acredito que o que está fazendo a Taori Academy é criar um ambiente seguro, né? Onde você tem pessoas que são responsáveis pelos conhecimentos que eles transmitem. E eu não vou transmitir uma coisa que eu só ouvi falar. Sim. Né? Então isso é um outro diferencial, que você pode realmente compartilhar experiências e receber um acompanhamento verdadeiro do que vai ser dado. Né? Não, então acho que esses dois pontos são muito, muito importantes, e isso vale ouro no dia de hoje. Com certeza. A gente está o quê? Vendendo? Não é só conhecimento, né? A gente está vendendo tempo. A gente está vendendo tempo aqui, de vida. Qualidade de vida, resultado em terapêutico também, Sim. Né? Comprovação já de anos e anos e anos de saber que isso vai dar certo. De replicar resultados, a gente consegue replicar resultados. Replicar, né? Resultados. Não é uma aposta. É um investimento que o indivíduo, a gente sabe que vai dar certo. Que vai dar certo. Porque tem dado certo nos últimos 1000 anos. Né? E a gente testou nos últimos 20. Nos últimos 20 nós tivemos aqui pessoalmente, né? E agora estamos dizendo para você, olha, isso vai dar certo. Isso dá certo. Isso dá certo, tá certo. Então, se você ainda não se cadastrou lá na Taori, vai lá, corre lá, se cadastra, entre em contato com a gente, já aproveita, vai lá assistir algumas aulas do Dr. Alexandre, que com certeza você já vai saber. Estão dizendo assim, ó, tem QR Code na tela, então clica aqui no QR Code e já vai lá, corre lá para se inscrever agora mesmo, para que você não perca nada sobre como tratar as patologias. Eu vou até falar aqui as principais aulas que já estão lá, porque esse podcast já está sendo no momento em que as aulas já estão prontas e postadas lá. A gente gravou sobre TDAH, gravamos sobre climatério, enxaqueca, foi psoríase e insônia. 5 patologias iniciais aí, que a gente sabe que são muito comuns, né? Um grande problema na nossa sociedade e que geram uma perda de qualidade de vida significativa. A insônia não dá nem para dizer, assim,
De todas, eu acho que a quantidade de pessoas com quem eu converso e sofrem de insônia, e vou te falar, o mundo todo, né? Com certeza. O mundo todo. É um negócio, assim, surreal, né? Sim. E o pior de tudo, ou melhor, né? O melhor de tudo é que a medicina chinesa, ela pode ser muito útil mesmo. E quando você dorme, você é uma nova pessoa, né? Acho que resolve 90% dos problemas das pessoas quando elas dormem, você não acha? Sim, com certeza. A qualidade do sono é fundamental para você poder regular o seu organismo, né? Então, novamente, né, a gente, o ser humano perdeu um pouco a mão do gerenciar da vida, né? Então, ele tem muita informação, ele tem muita possibilidade e ele se perde nisso, né? Então, ele tenta excessivamente ser ativo, absorvendo os conhecimentos e tal, e isso acaba dando uma ilusão de que ele está sendo feliz, né? Só que não. Então a gente aprende da importância de se restabelecer, de repousar, entre todas essas coisas, dormir, né? Então assim, é importante, você veja que só o tocar da medicina chinesa, olhar o problema, ela já traz consigo uma carga filosófica disso que eu estou falando, que vai falando assim, olha, será que você precisa ver tudo isso, estudar tudo isso para ser completo, feliz? Não precisa. Não precisa. Né? Então, cada um tendo a sua dose equilibrada é o melhor. Então você vai ver que já traz um olhar diferente. Então esse tipo de conhecimento que nós vamos, com esse enfoque que nós vamos tratar esses processos, essas patologias, essas doenças, né? E eu acredito que isso é realmente inédito. É inédito. Né? Porque isso nunca foi feito dessa maneira e na minha visão de 20 anos é o que faltava para disseminar, e é algo que tem que ser disseminado em todos os níveis, com todos os profissionais de saúde. Eu acho que vai ser muito útil para todo mundo, e todo mundo pode colaborar com isso, com certeza. Com certeza. Inclusive, eu até falo assim, para todos, quando eu falo assim, eu tenho 5 empresas, trabalho, sei lá, 100 horas semanais. Aí todo mundo pergunta, você dorme? Eu falo 8 horas por noite. E é por isso que eu consigo fazer tantas coisas. Sim. Por causa que eu tenho, assim, eu posso não ser regradas às vezes para um desfrute, um entretenimento, tirar dias de folga. Não sou regrada nisso, mas eu sou regrada em dormir. Eu durmo de 6, 7, se conseguir, por favor, 8 horas, para que o organismo recupere. E é a dica que a gente dá para todo mundo. Durma bem para você viver bem, não é verdade? Sim, com certeza. Com certeza. E você só faz isso porque você descobriu, você sentiu de fato, né? Não é um conhecimento puramente teórico. Você sentiu na sua pele, no seu corpo, a diferença que faz. E daí quando você fez isso, realmente você tomou uma atitude da sua vida. Então eu acho que as pessoas que têm contato com esse conhecimento que nós estamos fornecendo, elas têm a oportunidade não só aprender, mas também sentir. Nós somos eminentemente práticos, diretos, e daí quando ela vai fazer uso e falar assim, opa, aqui tem algo real valor, aqui tem algo que modifica a vida. Eu tenho certeza que, como eu lá no começo da minha carreira fiquei encantado com essas coisas, porque de fato elas faziam, faz né? Diferença, né? Daí você se dedica, daí elas podem se dedicar à filosofia, né? Naquilo que lhes cabe. Com certeza. E eu acho que isso é o mais importante. Sabia, Alexandre, que acabaram de me falar aqui, mostraram ali, que a gente já tá com 50 minutos de episódio? Nossa, que legal. 50 minutos de episódio. Muito bom, foi maravilhoso ter você aqui. Na verdade, foi uma realização de um sonho, tá bom? Olá. Cocriação de um sonho. Fazendo parte de sonhos. Com certeza, com certeza. Muitas vezes a gente falou aqui, a gente precisa trazer o Dr. Alexandre aqui no Tauricast, precisamos trazer o Dr. Tauricast, e agora trouxemos, então... Vitória para o Tauricast. Sim. Eu fico muito contente, porque você sabe, quando eu vim aqui
eu já conheci a estrutura da Fitofarma quando ela era em outros locais, né? Sim. E quando eu vim aqui conhecer, né, eu fiquei encantado dos nossos colaboradores falar assim, nossa, mas esse é o Dr. Alexandre? Eu queria saber tanto como era o Dr. Alexandre, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, se ele era gordo, né? Quer dizer, assim, eu fiquei honrado, porque eu falei assim, nossa, eu sou... né, esperado. Sim, você é o doutor Alexandre. Eu sou esperado aqui. Falei assim, nossa, então eu sou muito bem acolhido, só agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Com certeza, eu já fiz até um convite aqui, ó, que vou contar só mais para frente. Sim. Então fiquem de olho aqui no TaoriCast. Esse é mais um TaoriCast. Muito obrigada, doutor Alexandre. Ah, mas espera aí, faltou o marketing. Fale lá, suas redes sociais, onde está a sua clínica, para quem quiser te encontrar. Esquecemos do marketing, mas eu lembrei a tempo. Que bom. Meu marketing, minha rede social principal é Instagram, @chammartin, Cham com X. Tá aqui Martin. o arroba embaixo, tá, gente? Isso, @chammartin. Eu tenho meu consultório em Jundiaí, São Paulo, e eu faço atendimento de todas as especialidades que eu tenho formação, então osteopatia, acupuntura, fitoterapia, né, e a própria medicina psicossomática também, e eu faço atendimento presencial, atendimento online, né? E todas as outras vertentes de comunicador também, vocês poderão me ver. Eu sou articulista do jornal da minha cidade, o Jornal de Jundiaí. Todas as sextas-feiras temos artigos. São artigos que eu falo de coisas da vida, mas eu sempre coloco a filosofia da medicina oriental e a saúde. Então todos estão convidados a conhecer meu trabalho, e se precisar, eu estou à disposição aí para colaborar no que achar necessário e cabível. Enfim, ele opera milagres, tá certo, gente? Muito obrigada, doutor. Fico honrada muito de você estar aqui. Também. Muito obrigada mesmo. E você que está aí nos assistindo, muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. E fique aqui com a gente sempre no TaoriCast. E até mais. Tchau. Tchau. Até mais.